Super bate-papo! Nós estaremos conversando com Cássio de Oliveira, que é um especialista em segurança da informação. Vamos aproveitar a experiência dele como doutorando na França para discutir como você pode sair de uma periferia de São Paulo e estudar no exterior. Participe! Opa, olha aqui nós chegamos para mais um super bate-papo. Aê, já estamos aqui na tela. É o seguinte, esse super bate-papo aqui, Natália, será muito especial. Por quê? Porque como nosso entrevistado aqui, ele tem muita experiência, principalmente acadêmica, no exterior, nós também vamos de quebra, que nós aqui nós não é bobo, nós vamos sugar isso aí também, essa experiência dele aqui também, né? Por quê? Porque o nosso entrevistado é o Cassius Bozius. Grande nome esse aí, hein? Ele é formado em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da USP, estudou Ciência da Comunicação na Technische, aí já ficou difícil para mim, Universidade Darmstadt, na Alemanha, e é doutorando, aqui já ficou fácil, na Universidade Rennes, na França. Eu sempre procuro não me alongar muito, porque uma das primeiras coisas que eu peço é que o entrevistado fale um pouco dele, e faça suas considerações iniciais. Então, não será diferente hoje. Cássius, bem-vindo, boa noite, né? Natália, quer dar um oi pro pessoal? Porque senão ninguém vai ouvir tua voz. Olá, todo mundo. Bem-vindo, Cássius. E valeu. Agora deixar o Cássius falar um pouco, né? A gente já fala muito. É isso mesmo. Então é isso aí, Cássio. Você fala um pouco de você e dá suas considerações iniciais e aí a gente vamos em frente. Bem-vindo. Muito obrigado. Primeira coisa que eu quero falar, antes mesmo de falar de mim, é agradecer o convite. Eu conheço esse projeto desde que ele nasceu, acompanho vocês e é uma honra estar aqui para fazer aquele super bate-papo, né? E para me apresentar assim rapidamente, eu fiz engenharia da computação e desde então eu tenho trabalhado principalmente focado na parte de segurança da informação, que são coisas aqui que, como cada vez mais a tecnologia faz parte do nosso dia a dia, e é um assunto que vai ganhando importância com o tempo, e acho que cada vez mais a gente está sujeito a várias questões que tangem a segurança da informação, né? Eu gostaria também, assim, de o máximo de falar sobre a experiência de estudar no exterior, de como é que é lá, contar tudo, passar tudo que eu puder passar do que eu vivi, do que aprendi. Tá certo que eu tenho que fazer já uma observação logo de cara, que já faz um tempinho que eu fui estudar lá e muita coisa mudou desde então, mas, de qualquer forma, eu vou tentar passar o máximo do que eu souber. O que eu não souber, eu vou falar que eu não sei. Então, é isso aí. A primeira pergunta é o seguinte, para prestar, né, para estudar fora, fazer uma faculdade fora, você necessita ter uma formação diferente da formação que você tem para estudar na faculdade aqui? É uma pergunta bastante ampla e a resposta ela pode ser bastante ampla também. Eu fui estudar fora aproveitando convênios. Então, eu fiz processo seletivo dentro da faculdade e já na questão de intercâmbio e duplo diploma. Agora, eu vi gente também que foi estudar fora direto. Então, você pode ir
prestar concurso diretamente para a faculdade no exterior e pode ser aceito. Então, eu também, além de eu ter estudado fora, eu vi muitos casos, eu tenho muitos amigos que foram estudar fora, então, para cada história tem um caminho, um percurso, né? Mas eu acho que, de maneira geral, claro, é sempre difícil falar assim em todos os casos, mas pelo menos na grande maioria dos casos, quem vai aceitar a sua candidatura lá fora, ele vai estar muito interessado de saber se você tem a maturidade suficiente para estudar fora, muita questão de línguas, então também acho que isso é uma questão importante, apesar de não ser uma questão de repente que todo mundo acha, não, eu preciso falar perfeitamente todos os idiomas e tudo mais, também não é o caso. Assim, para cada projeto tem uma realidade que vai se definir, mas assim, na maioria dos casos você vai ter que passar por um processo seletivo, e nesse processo seletivo vai contar muita coisa, vai contar o seu percurso, vai contar se você já começou a ter alguma aula ou não, porque isso vai demonstrar o seu interesse, vai contar a sua vontade de estudar fora e, obviamente, vai contar a sua qualidade acadêmica, o seu desempenho acadêmico. Então, se você for bom aluno, obviamente isso daí vai facilitar. Quando você fala assim, eu me achei interessante essa questão da maturidade para estudar fora. Por exemplo, uma das coisas, se a pessoa já mora fora da casa dos pais, isso conta, né? Eu tenho uma impressão, nível pessoal, que isso conta. Agora, também, assim, é uma impressão... Isso é um elemento dentro de um todo, então vai contar o todo, né? Eu conheço gente que saiu da casa dos pais e foi estudar fora também, mas eu acho que se a pessoa ela já está morando sozinha, tem um ponto porque tem uma preocupação muito grande quando você vai morar fora, eu sempre senti isso, deles... as faculdades lá fora, eles te acompanham mesmo para tentar entender como é que você está passando esse tempo de estar longe da família. Eles têm muita preocupação no lado pessoal. É algo que, de repente, a gente não... aqui de fora, se a gente não for estudar fora, a gente, daqui do Brasil, se a gente não for estudar fora, às vezes a gente nem pensa nisso. Mas estando lá fora, eles vão querer perguntar, e aí, tá tudo bem? Como é que tá a família? Tá? E que as pessoas que já estão morando fora, já é uma preocupação a menos que eles podem ter para aceitar a sua candidatura. Agora, uma coisa assim, do pessoal que você viu conseguindo bolsas, estudar fora, o solteiro, claro que é a maioria por causa da idade. Sim. Mas o casado, você viu ser mais difícil para alguém que é casado? Tem filho? Olha, a maior parte é solteiro, muito por causa da idade também, né? Isso. Quando eu fui estudar fora, eu fui por volta dos 22, 23 anos, então você tem a maior parte das pessoas aos 22 anos, pelo menos as que eu conheci, elas eram solteiras, sem filhos e tudo mais, mas eu conheci também caso de gente que já era casada, por exemplo. De novo, isso vai voltar, né, naquela questão da história que você tem para contar para eles. Então, se você é casado, tem filho, mas você tem a estrutura necessária, por exemplo, o seu cônjuge vai te acompanhar, seus filhos vão te acompanhar ou não, se você pode ter o financiamento, assim, acho que é muito... Nada impeditivo. Nada é um impeditivo. Não existe um impeditivo... Não existe um impeditivo, mas taxativo, assim. Mas eles têm que sentir que o projeto ele é exequível. Sim. Então, eu já vi caso de gente casada com filho,
eu não me lembro. E, inclusive, já vi casamento fora. Já fui em casamento Tá. de amigo meu. Chegou, saiu daqui solteiro, chegou lá e Saiu, casou. saiu com a mulher e tudo, e a gente celebrou o casamento Tá. lá fora. Agora, uma outra pergunta aqui. E é interessante essa pergunta, porque se a pessoa tem nota ruim no ensino médio, Uhum. isso tira ela fora dificulta Olha, demais, ou isso não conta? eu acho que as coisas vão acontecendo nas etapas em que elas acontecem. Então, quando você vai estudar fora para fazer a faculdade, a não ser que você esteja aplicando para ir direto daqui, mas na minha experiência foi intercâmbio, eles não querem saber da sua nota do ensino médio. É claro, se você for direto, eles vão estar muito interessados em saber se você se sai bem ou não. Mas, de repente, você teve dificuldade com algumas matérias que, digamos que alguém é muito bom em matemática, chega em história e geografia, vai lá 5, 6 e passa de ano. Isso não deve ser um impeditivo para quando vai fazer um processo seletivo para estudar lá fora mais tarde. E esse processo seletivo, ele deve ter perguntas específicas sobre a matéria que você quer fazer, está certo? Tem Mas vários deve ter processos. outras gerais. É isso ou não? Depende. Cada escola lá fora, cada faculdade, ela tem o seu processo seletivo particular. Então, por exemplo, tem processo seletivo que é baseado em carta de motivação. Eu tenho um amigo que foi para o MIT, por exemplo, e ali ele teve que fazer toda uma carta de motivação, ele teve que pedir carta para professores, ele mostrou o desempenho dele em Olimpíadas Científicas e tudo mais, e tudo isso forma um portfólio que é analisado para que ele seja aceito. Eu fiz processo, por exemplo, que quando eu fui para a Alemanha foi na base de entrevista e nota da faculdade. Então, eles têm acesso às matérias que a gente fez, às notas que a gente teve e tudo mais, mas o processo seletivo lá, quando a gente foi, era assim, várias pessoas, a gente estava em um grupo grande, e aí a gente ia numa sala que tinha representantes da faculdade alemã lá, vários representantes, um é psicólogo, um é professor, um é responsável, não sei, eles vêm numa comitiva, e aí eles têm perguntas, eles querem, por que você quer ir para a Alemanha? A sua família, qual a sua situação, qual matéria que você gosta, o que você quer fazer daqui a 5 anos? Óbvio, eu não vou lembrar de todas as perguntas, já vai fazer quase 10 anos que eu passei por isso, né? Mas não, talvez 10 anos, mas então, obviamente, eu não vou lembrar todos os detalhes, mas foi um processo seletivo focado na questão nota, mais o pessoal ali, uma entrevista mesmo. E eu tive outro processo seletivo também, participei, que era prova escrita. Isso. Depois você faz a prova escrita, se você passa, você vai na entrevista, e se você passa da entrevista, aí você vai numa prova oral. Então, assim, na entrevista é a parte pessoal, é a parte onde eles vão querer saber como é que você é, mas para você chegar lá, você já teve que fazer uma prova dissertativa de, sabe, pergunta e resposta, sabe, coisa técnica. E isso é coisa técnica, não é Isso que eu geografia, estou falando história. por exemplo, na Polytechnique. O processo da Polytechnique, pelo menos na minha época, foi assim, na École Polytechnique. E aí, se você passa dessa prova escrita, você vai para a prova, para uma entrevista. Se você passa dela, você vai para uma prova oral, que aí eles vão te dar um problema e vão falar assim, olha, faça uma demonstração desse teorema.
E aí você tem 1 hora para fazer a demonstração do teorema lá no quadro negro, entendeu? Então, assim, tem processos... cada processo seletivo vai ter a sua particularidade. E já fica aqui uma outra questão, já vou acrescentar, talvez me adiantar, mas acho que é importante, é que para quem estiver pensando em fazer processo seletivo, é importante saber, já se informar, eu quero ir para tal lugar, e entender quais são os pontos que são os pontos que eles mais valorizam, para não ser pego de surpresa, entendeu? Uhum. É melhor já ir sabendo do que improvisar. Não, legal. Agora aqui, minha última questão aqui, antes de eu passar a palavra para a Natália, é a seguinte. Como é que é? Você tem alguma dica, alguma coisa para que a pessoa consiga ter um bom desempenho para conquistar uma bolsa de estudo? Entendeu? Não precisa ser. Estudar é óbvio. Mas, além do estudo, né? Se não estudar, não pode fazer mandinga, pode fazer macumba, o que quiser. Exato. Eu acho que é a condição necessária, mas talvez não seja a condição suficiente, né? Eu acho que, além de ter o melhor desempenho possível no que for fazer, eu aproveito o que eu acabei de dizer, né? Você tá na ponta da língua o edital que você for fazer, você quer uma bolsa, saber o que é a data, saber acompanhar e também, se possível, ter contato com pessoas que já passaram por aquele processo seletivo. Então, por uma bolsa ou por algum processo seletivo, como isso é algo muito amplo, é difícil eu dar uma dica assim específica, mas eu acho que faz a diferença quando a pessoa ela já vai encontrando o caminho das pedras. Porque se você faz aquela coisa assim, eu vou vendo, talvez a pessoa que ela já está mais buscando informação, mais precisa, talvez ela já esteja um passo à frente, entendeu? Então, esse tipo de coisa de antecipar e de realmente tentar se informar e buscar o máximo de informação, eu acho que é uma condição que vai complementar bastante a condição necessária, que é ter um melhor desempenho possível. Pelo que eu estou entendendo, ou seja, cada faculdade, cada processo é um processo. Exato. Se a pessoa conseguir ter uma maior informação sobre esse processo específico, sim, mais preparada ela vai estar. Né? Vou dar um exemplo aqui para tentar motivar. É um exemplo que não é de estudar fora, mas é um exemplo que acho que ilustra muito o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, quando eu fui prestar vestibular, cada vestibular ele tem uma filosofia. Então, você consegue... por exemplo, eu prestei FUVEST. Eu fiz todas as provas, eu imprimia as provas e eu ficava lá resolvendo as provas, depois eu via quanto eu tinha acertado, quanto eu tinha errado e tudo mais. Eu fiz desde 78, se eu não me engano. Eu fiz, assim, 20 anos de prova, 30 anos de prova. E aí você começa a entender que tem umas perguntas, assim, tem um fio condutor, tem uma filosofia. Então, quando você vai fazer a prova, você já tem a sua estratégia, você já tem... eu vou fazer primeiro essa matéria, depois essa matéria, esse problema é assim, esse problema... Porque eles não vão fazer um problema que tenha, por exemplo, matemática, todas as questões de aritmética. Eles vão fazer um problema... Toda prova vai ter uma questão de aritmética, toda prova vai ter uma questão de geometria, toda prova vai ter uma questão X. Então, você acaba se especializando naquilo que você está aplicando. Se você for prestar ITA é uma outra prova que a pessoa estuda muito para passar, também ela vai ter uma filosofia. Se for prestar Unicamp, tem outra filosofia. Unicamp, na minha época, eles prezavam muito também
conhecimentos gerais. No ITA já não era tanto conhecimentos gerais. Então, assim, para cada processo seletivo, se você tiver familiarizado com ele e você conseguir captar a filosofia, o que eles estão buscando, você vai conseguir ser muito mais efetivo. Tá. Nath, só fazendo uma pergunta aqui, que está aqui, tá? As universidades do exterior possuem, Alberto, nosso companheiro Alberto dos Anjos, as universidades do exterior possuem acomodações para que o aluno possa residir sem ter que arcar com o custo? Isso daí também é uma pergunta ampla e a resposta é ampla. Então, assim, tem casos em que vai ter, tem casos, o meu caso, por exemplo, você tem caso que você tem uma acomodação temporária, e eu vou explicar melhor isso. E tem outros casos, e assim, mas a maior parte, o que acontece é que você vai ter custo, só que as universidades do exterior, elas costumam ter alojamentos em que você tem um preço camarada, digamos assim. Então, você é estudante, eles têm uma série de apartamentos, de imóveis, e eles alugam só para estudante, sem ser o preço de mercado. E isso é o mais comum. Na França também, você pode... Na França já... Na Alemanha era mais desse jeito que eu falei. Na França já, por exemplo, tem o alojamento universitário lá, que é algo mais nacional, você se inscreve e aí você, quando abre uma vaga lá, você consegue receber um quarto, que aí são mais imóveis padrão, sabe, assim, para estudante. E tem também, por exemplo, quando eu estudei na Alemanha, e quando a gente foi estudar na Alemanha, o primeiro mês a gente teve aula intensiva de alemão. E tudo isso lá nesse primeiro mês, tá certo que provavelmente a gente vai passar muito mais tempo que isso, mas nesse primeiro mês eu tinha lá o alojamento, aula de alemão o dia inteiro, tudo pago não sei se é a faculdade, se é o convênio, mas de qualquer forma não foi a gente que teve que arcar com o custo de tudo isso. Uhum. Isso porque, já vou também me adiantando, né? Isso dá um pouco mais de detalhes de algo que eu falei anteriormente sobre línguas. Na Alemanha, por exemplo, eles sabem que o alemão é uma língua mais complicada que menos gente fala. Então, eles não estão tão preocupados se você não fala alemão hiperfluentemente. E eles também te preparam para que você tem um nível, mesmo que seja básico, eles fizeram toda uma preparação de 2 meses com a gente para que a gente pudesse chegar com um nível mínimo para começar a se comunicar e poder acompanhar as coisas. Mas a gente teve aula em inglês também, então, enfim, só para falar que as universidades, elas sabem também, elas conhecem a realidade e elas vão tentar se adequar conforme o que elas estão procurando. Uhum. Natália. Cássio, só aproveitando que você estava falando, né? Na minha experiência nos Estados Unidos, as casas a moradia, né, costuma fazer parte já do que eles colocam também como a tuition, né, o que você tem que pagar para a universidade. Então, se você tem uma bolsa, normalmente a bolsa já inclui isso, mas se não, você tem que pagar tudo. E na Europa é um pouquinho diferente, né, nessa questão. Inclusive, essa tuition que você estava falando, né, que é o que a gente paga para poder estudar por ano, geralmente. Nossa, eu não lembro o valor na Alemanha, mas era alguma coisa no torno de, tipo, 18 euros. Coisa... E a gente ainda recebia uma carta, um bilhete de transporte, que a gente podia pegar qualquer tipo de transporte, ônibus,
a gente podia pegar aqueles trans, né, os bondinhos, a gente podia pegar trem e para qualquer lugar dentro do estado. Então a gente pagava 18 euros e ainda tinha o transporte gratuito o ano inteiro. Só que, em compensação, a gente tinha que pagar o alojamento. E aí, no alojamento, a gente entrava no sorteio. Era feito assim, você se inscrevia, aí ia todo mundo lá no lugar, e aí falava, ó, primeiro alojamento aqui, que é o que todo mundo quer. É tal pessoa. Aí ela tem que falar na hora, você quer alugar? Aí a pessoa fala, quero. Aí ela pega. Segundo alojamento, tal pessoa, ela não tá, eles já sorteavam outro nome, entendeu? E aí era feito desse jeito lá. Mas a gente não tava incluso nos 18 euros, infelizmente. Mas já tinha mais coisa do que acontece nos Estados Unidos, porque Estados lá é Unidos caro. é mais pecuniário. Exato. Cássio, você também comentou, né, que você teve aulas de alemão quando você ficou na Alemanha. Você entende que o idioma é um impeditivo? Então, por exemplo, na França aconteceu isso de você ter aula de francês ou você já tinha que apresentar um certificado de fluência no idioma, algo do tipo? Proficiência e tudo. Na França é diferente porque eu fui fazer doutorado. E aí, no doutorado, diferentemente do doutorado daqui, a gente não tem matéria obrigatória. A gente tem que fazer um certo número de formações, mas é muito mais assim, você não é mais tido como estudante. Você é tido como um pesquisador júnior, entendeu? Então, eles não têm tanto essa preocupação. Ele vai fazer um curso aqui de francês, em francês ele não vai acompanhar. Então, não tem tanto. E, além disso, na França tem uma organização ali onde eu faço doutorado que é uma formação que no Brasil não acontece, que, na verdade, eu trabalho num instituto de pesquisa, só que eu sou inscrito numa universidade, não é que eu faço pesquisa na universidade. Eu faço dentro do instituto de pesquisa, que inclusive tem relação com outros institutos, e lá a língua oficial é o inglês. Então tem muita gente que eu trabalho junto que não fala francês. Então lá nesse caso a preocupação de falar francês é muito menor. Mas para a questão de, por exemplo, faculdade, eu também fiz processo para ir para a França, cheguei a passar também, e lá eu sentia que a questão da proficiência era mais importante, só que eles não estavam, assim, não era necessário apresentar certificado, por exemplo. Eu acho que nos Estados Unidos tem um pouco mais disso, tem o TOEFL, não sei se provavelmente você tem que apresentar o TOEFL para poder... Aquela IELTS. E no caso ali, nos processos que eu passei, não precisava. Entendi. Bom, então já está até mais do que no Brasil, né? Porque aqui no doutorado a gente precisa comprovar a proficiência em 2 idiomas, além do português, e no mestrado em 1. Nossa, aí é complicado mesmo. Uma outra coisa também, você falou que você trabalha, né? Aí, lá na França, você está trabalhando e faz doutorado. Isso é uma coisa comum? As pessoas trabalham e estudam? Como que acontece isso? Então, no meu caso, eu tenho o privilégio de que o meu trabalho é o meu doutorado, apesar que é uma coisa meio triangular, né? Porque eu trabalho no Instituto de Pesquisa, é eles que me pagam, só que eu me inscrevo na universidade. Aí, no final das contas, a minha pesquisa eu uso no doutorado, entendeu? Fica essa triângulo. Então, no final das contas, o meu trabalho é o meu doutorado. Mas eu também conheço gente lá que foi estudar aqui na França, já inclusive terminou formação e tudo mais, que tinha que trabalhar junto, então
trabalhar como, não sei, fazer uns trabalhos de estudante, o pessoal chama. Então, de repente, garçom, tem muito amigo que fez questão de coisa de garçom, mesmo limpar a casa ou cuidar de criança, enfim, tem vários trabalhos. Trabalhar em supermercado, apesar que eu não conheci ninguém assim do meu círculo pessoal que trabalhou, eu acho, em supermercado, mas eu sei que é um tipo de trabalho que é muito procurado por estudante, inclusive porque é meio período e tudo mais, é algo que é feito bastante. Então dá para estudar no exterior e se manter sem a ajuda dos pais. Dá, mas não quer dizer que é fácil. Conheço gente que fez. Mas é isso, tem que estar preparado para. Porque não é fácil, né? Estudar é muita. Você tem que. A mente tem que. Uma hora tá trabalhando, outra hora tá estudando, mas com bastante força de vontade dá para fazer. Essa é uma pergunta aí da Ana Lu, inclusive, que ela estava. Ela queria saber o seguinte: como é que é essa história de você vai viajar, vai para um país, né? Mesmo existe uma diferença, o planejamento financeiro, você tem que ter um planejamento financeiro para essa manutenção e tal. Existe uma diferença para quando você tem bolsa, quando você não tem? Como é que você vê isso? E eu acho que... Essa dica aí tá todo mundo querendo. Não, mas eu acho que essa é uma parte... Tem lugar que pode pedir empréstimo. Eu acho que é uma parte importantíssima essa, né, de, assim, você fez o seu planejamento financeiro, é bom que ela tenha uma gordura, porque sempre aparece um imprevisto. Eu já tenho exemplos aqui que eu vou dar, mas vou tentar elaborar um pouco mais. Se você vai estudar, se você vai morar fora, né, no geral, você tem muitos custos que na vida aqui, na nossa vida do dia a dia, como brasileiro vivendo no Brasil, a gente não tem. Então, por exemplo, você vai tirar um documento, um visto, aí você vai pagar lá no visto 400 euros, sabe? Estou dando um exemplo, claro, cada caso é um caso, mas sabe aquela coisa, de repente você não estava prevendo 400 euros e faz uma diferença. Você vai alugar uma casa, você vai pagar um aluguel e mais um calção, né? De repente você não estava prevendo isso. Então tem certas precauções que tem que ter. Eu acho que principalmente no início, sabe? Se você conseguir sair e ter certeza que você vai passar 2, 3 meses, 3 meses seria o ideal, sabe? Eu vou sair, eu sei que em 3 meses eu estou lá me instalando, porque leva também um tempo, de repente, dependendo da documentação que você tem que fazer. Às vezes você não pode trabalhar enquanto não sair a documentação. Então, tem certas coisas que é bom você não ser pego de calça curta, né? E aí isso demanda planejamento financeiro. Nath? Você já comentou, Cássio, mas dá uma aprofundadinha nessa questão de como é ficar, né? A gente está acostumado aqui a ter família normalmente perto, então como que é essa questão de estar distante da família? Como lidar com isso? Essa é uma parte, acho que é uma das partes mais desafiadoras, né, de todo esse processo, porque além de tudo, além de você ter que fazer as coisas acontecerem, tem o apoio familiar, tem a saudade, né, tem todo os benefícios que a família pode fornecer, que você está longe e as coisas não acontecem da mesma forma. Eu acho que com a tecnologia hoje em dia, e aí estamos até quase fazendo um gancho com outro tema, mas ajuda muito você poder comunicar, ligar, falar vídeo, mandar mensagem, WhatsApp, etc. Quando eu fui,
já tinha bastante coisa, muito mais do que 10 anos antes de eu ir, né? Imagina 10 anos antes de eu ir, acho que você tinha que pagar uma ligação e pagava caríssimo. Quando eu fui, já tinha o Skype, né? Só que aí o Skype também tinha que pagar a ligação e não dá para falar tanto, mas já é melhor do que nada. E-mail, a gente mandava muito e-mail. E hoje em dia tem WhatsApp, tem FaceTime, tem um monte de coisa, né? E ajuda. Mas eu acho que, para resumir, é muito importante você estar bem na sua cabeça, bem com a sua família, e se a sua família te apoiar, é melhor ainda. Isso eu acho que é o que vai dar o gás que precisa para você conseguir desempenhar o que você tem que desempenhar. Nesse ponto, eu queria saber o seguinte: claro, tem a questão da língua, mas o que pega mais, assim, vamos dizer, de diferenças culturais, por exemplo, entendeu? Quando chega o cara chega na Alemanha, na França, sei lá como é que é, né? Acho que esse é um outro ponto também, que é uma riqueza você poder morar fora. Isso além muito mais isso passa a questão de você ir morar fora para estudar, mas estudar fora para estudar é uma via que, digamos, entre aspas, talvez mais fácil do que se você ir para trabalhar direto, porque é uma via que você tem mais respaldo, tem mais gente para cuidar de você, tem gente que vai tentar, a faculdade vai tentar te preparar e tudo mais, e vai tentar também te colocar em contato com outras pessoas que estão indo morar fora. Então, isso também facilita. Mas voltando à questão principal, que é a questão da cultura, né? E é uma coisa engraçado mesmo, né? Que é completamente diferente. Cada lugar tem um jeito de fazer as coisas, tem um jeito de pensar, tem um jeito de se comportar, tem um jeito... E a gente fala alto, a gente gosta de fazer festa, no geral, claro, não é todo brasileiro e não é todo estrangeiro que não é assim, mas tem certas características que acabam sobressaindo, sabe? E Por exemplo, o alemão é frio mesmo, que nem falam esse negócio? o alemão, eu fui achando, né, que eles iriam ser super frios, super, né, aquela coisa distante. E é engraçado que quando eu fui lá e você vai morar, não é nada disso. O pessoal é gente boa, gosta de bater papo, de tomar cerveja, não é à toa, né? Que A terra da cerveja. Se eles não Acho que gostarem. não daria para ser. É difícil pensar um cara que gosta de tomar cerveja E seja frio, né? Então. Vamos tomar cerveja? Vamos! Pô. Mas o alemão, assim, a coisa que eu sentia, quando você não conhece a pessoa, aqui no Brasil a gente fala: e aí, mestre, tudo bom? Beleza? A gente já tem aquela coisa de vai chegar chegando. E lá na Alemanha, na Europa, no geral, você já chega um pouco mais distante. Você dá a mão, pergunta o nome, né? Conversa um pouquinho. Na segunda vez que você vai encontrar, você já chega: e aí, beleza? Bom, Mas então, na primeira vez tem uma cerimônia, né? Mas eu acho que também os professores devem estar acostumados, né? Com vários tipos de. Não. A faculdade, a universidade é um ambiente muito propício. O que eu estava querendo dizer um pouco antes. É um ambiente muito propício porque, principalmente no exterior, eu acho que até uma coisa que o Brasil deveria desenvolver mais. Eu sei que tem muito. Eu conheci também gente de fora que veio estudar aqui, mas lá fora é muito mais forte e eu acho que isso acaba criando enriquecendo, sabe? Porque são várias culturas que estão lá no mesmo lugar, desenvolve alguma coisa assim. Um europeu, ele conhece gente de muitos lugares, então ele conhece muitas culturas e é uma coisa que eu acho que enriquece pessoalmente, sabe? E eu acho que no Brasil
tem outros problemas. O Brasil é muito grande, o Brasil é longe dos outros países e tudo mais, então tem problemas logísticos, mas sem pensar nos problemas, eu acho que o Brasil, se a gente conseguisse desenvolver melhor essa questão de intercâmbios, receber ainda mais gente, ia ser muito, muito rico, né, para a gente. Legal. E aí, para terminar a resposta, para não ficar em aberto, os professores estão sim acostumados, as pessoas da faculdade, das universidades estão acostumadas, isso faz parte da vida, né? Da vida acadêmica, a vida deles. E eu acho que a parte que, se você for direto para trabalhar, não necessariamente você vai estar em contato com pessoas que estão acostumadas a viver com outras culturas. Eu só queria, antes da Natália falar, passar aí, porque tem gente que só ouve a gente, né? O Alberto dá uma dica aqui legal, que tem uma amiga que estuda e que teve 3 meses de aulas de espanhol para se adaptar ao idioma. Isso é muito legal aí para quem estudar em Cuba, principalmente medicina, né? E aí, Natália? Cássio, né, você estava comentando da questão da diferença de cultura, tudo, e essa convivência, né? Quando eu fiz meu intercâmbio, eu fiquei em casa de família, então eu tinha muito mais contato, porque além de mim ainda tinham outras pessoas também, estrangeiros, que moravam na casa. E uma coisa que eu achei muito curiosa, assim, em relação às diferenças de cultura, por exemplo, quem me apresentou, né, foi mostrar como era a casa, onde era a minha escola, tudo, foi um suíço. E uma das coisas que ele me avisou era para eu tomar cuidado, porque às vezes o ônibus que a gente tinha que pegar chegava a atrasar 5 minutos. E ele me contou isso assim, indignado, com os 5 minutos de atraso. Eu claramente dei risada, porque, né, 5 minutos de atraso para quem mora em São Paulo tá super no lucro. Não, de boa, 5 minutos, porra. Então, você tem alguma história assim para contar desses choques e diferenças de cultura nesse sentido? Nossa. O problema é escolher, né? O problema é escolher Eu vou contar uma história aqui, por exemplo, que eu estava falando sobre costume de morar fora e é uma coisa assim, enfim, cada um vai depois cada um passa a reflexão que tiver que fazer, mas eu tive, quando eu fui agora fazer o doutorado, uma amiga muito, tipo, a gente foi ela é minha amiga ainda, mas na época foi uma pessoa que foi muito importante assim para mim, sabe? Que eu estava lá, a gente foi bem próximo e tudo mais, porque ela também estava morando lá, meio que aquela questão, tem os estrangeiros, tem as pessoas lá que já são de lá, e a gente chegou mais ou menos no mesmo tempo, então você acaba tendo um laço maior com as pessoas que estão ao mesmo tempo com você. Mas para essa questão da cultura, né? Ela é muçulmana. E eu descobri que eu não sabia nada sobre a cultura muçulmana. E aí, por exemplo, eu não sabia o que era Ramadã, eu não sabia sobre a questão de não comer porco. Então, são coisas que, falando, parece... hoje em dia, para mim, parece absurdo. Mas isso me fez pensar muito sobre... Poxa, eu não tive contato com nenhum muçulmano aqui no Brasil, né? E aí, se você quiser uma anedota, teve uma vez que eu descobri lá na França a carne é cara. E aí eu descobri um açougue que tinha uma carne mais barata. E eu comecei a ir lá direto. Eu comprava frango é a carne mais barata e tudo mais. E um dia a gente ia no churrasco e eu fui lá e eu pedi linguiça de porco para os caras. Aí os caras falaram, não, linguiça de porco não tem, né? Aí
Enfim, aquela coisa que você não sabe onde enfiar a cara. Depois que eu me liguei, você pede no automático. Brasileiro. E aí, depois que eu me liguei, eu falei, nossa, o que eu fiz, né? Mas, enfim. E tendo nesses últimos 2 anos, né, com o Covid, enfim, como que foi a experiência de estar morando no exterior e ter que lidar com a questão das restrições relacionadas ao Covid, aulas como ficaram, como foi Nossa, tudo isso? esse é um assunto, dá para a gente falar horas, horas sobre isso. Então, eu vou tentar colocar alguns segmentos. A questão, acho que primeira coisa assim de família, né? Covid, que ainda está por aí, então, primeira coisa, todo mundo que puder se cuide, tome cuidado. O Covid chegou, ninguém entendeu nada. De repente, era uma gripe que estava lá na China, de repente já estava chegando na Europa, e chegou na Europa antes de chegar no Brasil. Então, você já fica assim, meio que sem entender. E eu lembro muito de eu ligar para os meus pais e começar a falar: olha, tem essa gripe, e parece que essa gripe é algo diferente, é uma coisa que vai ser maior, sabe? O pessoal a coisa tá complicada por aqui. E aí foi chegar no Brasil algumas semanas depois. Então tem uma questão de uma preocupação, criar uma preocupação a mais sobre a saúde dos seus familiares. Você não sabe se é uma doença super contagiosa, menos contagiosa, se ela todo mundo vai para a UTI, se não vai. Naquele momento não tinha muita informação e não tem vacina, não tem tratamento, então é bem ruim. É bem ruim você tá distante. Aí, outra coisa que agora não tanto na questão da família, mas que acho relevante comentar, eu dei aula, né? Como doutorando, eu dei aulas durante 3 anos lá, e as minhas aulas elas eram presenciais. A partir do Covid passou a ser aula à distância. E isso é outra coisa também que eu acho que os alunos, principalmente os alunos, eles viveram muito mal essa mudança. Eu fico imaginando, por exemplo, você acaba de entrar na faculdade e de repente você não consegue nem ter o relacionamento com seus amigos de classe, você tem que ficar muitas vezes num quartinho de 10 metros quadrados. Na França, a gente teve confinamento muito estrito, você não podia sair 1 quilômetro ao redor da sua casa. Então, quem estava lá no alojamento passou meses dentro daquele quartinho. Então, tiveram muitos relatos de gente com depressão, tendo que ter auxílio psicológico. E eu perguntava, né, para os alunos: e aí, vocês preferem presencial ou preferem à distância? E 100% das vezes eles falavam que preferiam presencial. E eu, no início, eu pensei: todo mundo vai gostar, né? Agora todo mundo vai ficar em casa. E no final das contas, não. É difícil. É difícil. E essa questão da guerra da Rússia e da Ucrânia, isso afetou bastante a vida lá para vocês, na França? Como foi? Eu acho que tá afetando de diversas formas, né? Tem a questão da própria. Isso aí é uma coisa que está acontecendo ainda, né? Então ninguém sabe muito aonde vai dar. Tem, claro, o medo que essa guerra se espalhe. Mas isso não está restrito apenas ao mundo estudante, isso daí é uma questão geral. E agora também vai ter a questão do aumento de preços, então, a luz é mais caro, o gás está aumentando, inflação, então
tem várias externalidades que estão afetando, mas isso está afetando geral, não só os estudantes. Assim, para já aproveitar e fazer uma introdução no nosso próximo tema, você sabe se tem golpes relacionados à promessa de cursos no exterior, ou algo nesse sentido? É uma boa pergunta. Eu ainda não vi, mas eu não duvido que tenha. Eu acho que tem que. Aí já uma resposta bem genérica é quando a esmola é boa, todo santo desconfia, né? Então, eu não vi, Eu vejo de particularmente vez não em lembro quando de ter visto, eu vejo mas de eu vez acho em que deve quando ter. umas propagandas aparecem para mim no Instagram, umas coisas do tipo, de pessoas falando, ajudo a estudar e morar no exterior. Eu já fico sempre com um pezinho atrás com esse tipo de coisa. Então, não duvidaria nada se algumas dessas também não fosse golpe. Depende. Só ver. Se tiver muita gente querendo ir para o exterior, logo aparece alguém que vai pensar nisso. Então, mas eu ainda não vi. Aqui tem muito assim, que fala assim, né, Natália? Eu falo assim, faça doutorado em 6 meses. Né? Não tem isso lá? Lá na França? Na França, né? Lá é diferente, né? Eu acho que aqui lá tem muita. Eu acho que o Brasil ele é um ambiente propício para golpes, porque a gente é muito avançado nessa arte, viu? Aqui, lá eles ainda estão descobrindo outras coisas, sabe? Mas falando assim, no geral tem essas malandragens? Tem, mas é o que eu Quando estou a pessoa querendo está falar. vivendo ali, não sei que tipo de malandragem que tem, né? Não, lá tem muito. Sabe que tem muito lá? Vem aqui, por exemplo, coisa de Mercado Livre. Lá é o site mais famoso, é o Le Bon Coin. E aí eles colocam coisa para vender, e aí começa a falar com você. Não, porque isso aqui, coloca num precinho muito bom, né? Não, porque eu vou te mandar. Não, e aí inventa uma história gigante depois. Não, mas você pode me pagar? Pô, me paga aqui nessa moeda aqui. Você coloca dinheiro no cartão, sabe? E aí você me passa o número no cartão e eu já vou te mandar. Então tem muito. Lá também tem questão que a gente estava falando de alojamento, tem muito golpe para alojamento. Como é difícil você encontrar aluguel e tudo mais, eles vão falar assim, eles vão colocar um anúncio bem bonito e aí fala, se você quiser, você tem muita procura e aí você tem que me pagar o calção agora, sabe? Antes de você ir visitar. Às vezes ele até marca uma visita. Ele só fala, a visita é quinta-feira. Aí você está na segunda-feira, aí na quarta-feira ele vai falar, olha, tem alguém aqui interessado? Se você me pagar agora, eu reservo para você. E aí isso é uma outro tipo de golpe que tem bastante. Aí só fechando mesmo. Bom, já que a gente falou sobre estudar no exterior, que dica que você tem para o cara que quer estudar TI no exterior? Qual o melhor país, melhor faculdade, essas coisas aí? Tem vários elementos a considerar, né? Obviamente, se você for para países que são mais ricos, você pode vai encontrar uma estrutura melhor, né? Quando foi para a Alemanha, por exemplo, eu fui estudar segurança da informação na Alemanha, e aí tinha lá, assim, prédios que era só, eu tinha várias matérias que era só de segurança de informação de vários tipos. E aí você ia lá num prédio que era só daquilo. Então, porque lá fora eles têm dinheiro para fazer certas coisas que aqui, infelizmente, a gente não tinha. Apesar que aqui eu tive professores muito bons, renomados mundialmente, só que assim, sabe, aquele um professor, dois professores, e lá você tem equipes enormes porque eles conseguem atrair
e criar justamente um environment. Vou fazer diretamente aqui a questão. Falando aí de futuro. Estudar TI, China ou Estados Unidos? Eu acho que vai ser ou China ou Estados Unidos. Vai ser difícil fazer os dois. Tem que fazer os dois. Porque ali agora está com essa questão, principalmente do 5G, e agora a ver também com a questão da Rússia, a questão geopolítica, está tendo uma disputa muito forte de tecnologia, né? Aqui no Brasil ia ser implantado o chinês, não vai ser mais. Eu estou vendo, hoje saiu a Quantum Communication, né? Dos chineses, ultrapassou aqui, né? O MIT está segundo lugar agora. Os chineses é uma coisa assim que, a despeito do confronto estratégico, mas uma coisa que é consenso é que a tecnologia dos chineses ela é muito avançada. Eles estão ali, eles enxergaram o 5G antes do resto. Só que também tem que levar em conta que o mundo é assim, ninguém fica parado. A Europa está olhando para o 5G. Não, mas eu vi uma das críticas que eu estava vendo aqui do pessoal nos Estados Unidos, é que como a gente tem a gente é privatizado, né? E a gente tem uma competição, o que acontece é que quando uma faculdade ou uma universidade tem uma técnica que é muito boa, ele tenta não abrir, ele esconde, ele tenta para conseguir mais estudantes, para conseguir mais apoio, estímulo. Enquanto na China, me parece que quando essa faculdade ou universidade tem alguma coisa nova, alguma coisa importante, o governo, ele publicita para o governo dar estímulo, porque o governo dá o estímulo para ele. Quanto mais eles têm coordenação, a maneira de se trabalhar é completamente diferente. Agora, é difícil de falar do futuro, né? No futuro a gente tem essa competição em Harvard e MIT, então eles tentam fashion, entendeu? Não dá para você poder navegar de um para o outro, entendeu? Aprender o que é bom aqui para depois o que é bom lá, porque eles são fechados, tem contratos de non-disclosure, tem tudo esse negócio. Sim. Vamos lá, então. Cássio, suas considerações finais aí para a gente encerrar. Antes de tudo, eu reitero o meu agradecimento. É um prazer falar com vocês. Já fazia tempo que eu queria falar. E, assim, gostei demais. Acho que foram temas que falam muito de mim, né? Muito da minha vida, assim, faz mais de 10 anos que eu fui morar não faz 10 anos que eu fui morar não há 10 anos que eu morei no exterior, mas já morei na Alemanha, moro na França, então vim estudando segurança da informação, trabalho com isso, então, para mim, é um prazer falar sobre isso. Eu espero que quem tenha nos ouvido tenha conseguido aproveitar, porque eu possa ter dado algumas dicas que sejam valiosas para os ouvintes. E é isso. Eu acho que, no mais, eu deixo aqui o meu Twitter. Quem quiser me seguir lá no Twitter e me mandar mensagem, vou ter o maior prazer em responder. É o Cefuodzius, é só pegar meu nome. E é isso. Agradecer demais aí o convite. Até a próxima. Tá. Bom, é isso aí, pessoal. Quem esteve conosco aí nesse início de semana, eu acho que deu para aproveitar bastante aí, né? Quero agradecer todo mundo, Natália, Luizão e, obviamente, o Cássio. Valeu, pessoal. Até a próxima. Super bate-papo.